o volume de controle, ele não é somente um nomezinho para bonito, né? O volume de controle, ele é um conceito, né? Ou seja, um conceito criado para que a gente possa analisar a mecânica de fluidos para além do sistema, né? Ou seja, quando eu tenho fluxos de massa entrando e saindo, né? Você não consegue analisar isso do ponto de vista de sistema, você vai ter que lançar mão do volume de controle para poder analisar isso aí, né? Só que daí a gente cai no problema, porque a maioria, se não todas as teorias, né, as leis, vamos dizer, agora falando melhor, as leis da natureza que a gente conhece, elas estão definidas para sistema, né? Por exemplo, você joga uma pedra lá, a pedra tem uma massa fixa, né? Então você joga lá, daí tem a equação lá de Torricelli, né, que descreve o movimento da pedra, etc. Isso aí são teorias para sistema. A pedra não muda de massa, não entra massa, a pedra não diminui de tamanho, entendeu? Então, quando a gente entra em volume de controle, tem que primeira coisa tem que fazer uma analogia, uma transformação, né, para poder usar as leis da física e da natureza que a gente conhece, que é para sistema, mas transposta para o volume de controle, né? Então agora a gente vai começar a falar de volume de controle, né? Vamos ver aqui. Primeira coisa, para começar a falar disso aí, é o teorema de Reynolds, tá? Lá no vídeo anterior eu deduzi, né, da onde que saiu, para que serve, né? Mostrei lá a figurinha do sistema passando por um volume de controle, né? Então o sistema, inicialmente o volume de controle coincide com o sistema, e aí o sistema começa a sair. Então o que você vai ter? Você vai ter uma mudança dentro do volume de controle, porque está alterando ali dentro, né, a quantidade, mas ao mesmo tempo você tem também uma mudança na superfície de controle. Então o que o teorema faz? Ele é uma equação de balanço, né, de uma determinada quantidade, considerando o que está dentro do volume de controle e o que está na superfície de controle. Tanto é que tem dois termos que dão conta disso. Vamos botar o teorema aqui. Teorema bem geral, o mais geral possível. dN dt de um sistema, né? Isso aqui é a mudança N de qualquer propriedade. Pode ser massa, pode ser quantidade de movimento, pode ser energia, pode ser quantidade de movimento angular. O que mais? Pode ser entropia, pode ser qualquer quantidade, tá? Quantidade física, né? Isso aqui tem que ser igual a variação del t, uma taxa, né, derivada do tempo de alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Essa integral aqui, que é uma integral no volume de controle, tá? Da quantidade eta vezes, o que é mesmo? Rho dV. Rho dV, porque a integral está no volume de controle. Então, você integra no volume de controle, tá? Aqui a massa específica e o eta é a quantidade. Depende de qual análise você está fazendo, o eta muda, né? Então, por exemplo, vou botar só os dois primeiros aqui. Se for para a massa, o eta é 1. Ou seja, quando a gente está analisando a massa que está passando no volume de controle, o eta é 1.
Se eu estivesse analisando a quantidade de movimento, o eta seria a própria velocidade. Tá? Então esse eta varia, tanto é que é um teorema que vale para qualquer propriedade que está passando ali pelo volume de controle. Tá? Obviamente, a gente vai ficar mais na massa, né? Quem sabe, se der tempo, a gente entra na quantidade de movimento. Mas, esse é o primeiro termo, do volume de controle. Mas, o que acontece na superfície de controle. Tá? Nós temos uma superfície de controle. Uma coisa é o volume de controle. É o que está lá dentro, é o volume. Tá? Outra coisa é a superfície, que é o que acontece na fronteira, né? Entre o dentro e o fora. Né? Então isso aí a gente chama de superfície de controle. Tá? Isso aqui vai ser a quantidade de eta vezes ρv escalar dA. Tá? Esse aqui é o teorema de Reynolds. Vamos dizer, mais geral possível. Tá? Então, cuidado que isso aqui é um produto escalar. Tá? Já vamos fazer um exemplo. Nós temos que levar isso aqui em conta. Isso aqui não é um simples vezes. Porque eu tenho o vetor V, isso aqui é um vetor, e o dA, diferencial de área, nós transformamos em um vetor também. Tá? Então é um vetor. Posso fazer uma pergunta? Só um pouquinho, deixa eu só terminar, já faz a pergunta. Certo. Então você tem um vetor vezes o outro. Então você tem uma multiplicação de dois vetores. Então é um produto escalar. Tá? Esse ponto aqui está aqui no meio. Está mais grandão para ficar bem evidente. Diga! Teria como dar um exemplo prático de sistema de controle e volume de controle? Não é sistema, não é sistema de controle, é sistema. A gente não chama sistema de controle, é sistema. Tá? Lembra lá de termodinâmica? Você tinha um sisteminha, um êmbolo, uma massa que expandia, contraía. Né? A gente calculava a primeira lei. Né? Então você tinha um gás lá dentro, por exemplo. E a massa, o conceito fundamental do sistema é que a massa não muda. Então a massa é fixa. Se você começa a análise com 200 gramas de gás hidrogênio, você vai fazer toda a análise com aquela massa que você iniciou. Né? Isso é um sistema. Aí você pode abordar do ponto de vista de sistema. Só que, por exemplo, vamos supor que eu esteja analisando um compressor de ar, que está comprimindo o ar dentro de um reservatório. Né? Como é que eu vou fazer essa análise se está entrando ar, né? Ou seja, a massa, durante toda a minha análise, é uma massa que está se alterando. Né? Então está ali a bombinha tocando ar para dentro do tanque de pressão, do vaso de pressão, né? Do reservatório, e eu estou tendo uma alteração da massa ali dentro. Né? Então eu tenho uma entrada e também, eventualmente, né, uma saída. Então eu tenho uma entrada de massa e uma saída de massa, pelo menos. Então eu tenho que saber o que está entrando, o que está saindo e o que está acontecendo ali dentro. Porque não necessariamente o que está entrando é o que está saindo. Eu posso estar tendo acúmulo de massa ali dentro. Percebe? Então agora eu não consigo mais fazer análises com a massa fixa. Por quê? Porque eu tenho que fixar uma região do espaço para botar o meu compressor. Eu não posso fixar a massa que está passando. Tá? Então a massa muda. Se a massa muda, eu preciso fazer uma outra análise, onde eu não posso usar o conceito de sistema, tenho que usar o conceito de volume de controle. Aí sim, volume de controle é um conceito criado para dar conta
desse tipo de problema, né? Então, sempre que eu tenho mudança de massa, ou não só mudança de massa, mas uma análise onde eu tenho fluxos de entrada e de saída, obrigatoriamente eu tenho que fazer uma análise de volume de controle. Tá? Não tem como escapar disso aí. Eu não posso reduzir o problema a um sistema, não tem como. Essa aqui é a questão, e aí nós temos que fazer toda essa volta para conseguir amarrar equações e quantidades que estão definidas para sistema, tá? Com o volume de controle, né? Parece igual, né? Tá, mas eu faço o mesmo tracejado ali, não é tudo igual, por que eu estou fazendo isso aí, né? Qual é a diferença? A diferença é justamente essa, né? Você agora, com o volume de controle, você consegue analisar mudanças de massa, onde antes você não conseguia. Entendeu? Consegui responder? Conseguiu, professor. Muito obrigado. Estava em dúvida, que estava meio confuso sobre isso. É isso aí, não, mas é importante a gente falar disso para ficar bem claro o conceito, né? Conceitualmente tem que ficar claro. Tá, então nós temos isso aqui. Aqui, como é que eu vou aplicar esse produto escalar? Vamos deixar por exemplo, né? Vou fazer um exemplo aí agora. Então, eu tenho lá no vídeo anterior, vocês podem ver, né? Mas vamos colocar aqui para ficar o mais claro possível, né? O que é essa propriedade dN dt do sistema? Então, o que é isso aqui? É a propriedade do sistema, tá? Eu tenho um textinho aqui que eu escrevi. É a taxa de variação da propriedade extensiva. Lembra da propriedade extensiva? Variação da propriedade extensiva, tá? Propriedades que dependem da massa, né? É uma propriedade extensiva, tá? Então, se a propriedade é M massa, a própria massa, vamos dizer, é a taxa de variação da massa, né? Por exemplo, se N é a massa, então eu vou ter a variação da massa no tempo em um sistema. Opa, mas como assim? Eu acabei de falar que a variação da massa no sistema é zero, não é? É, justamente, é zero. Isso aqui. E é isso aqui que nós vamos colocar aqui. Eu vou dizer que isso aqui é zero quando a gente for analisar a massa. É agora que nós vamos fazer. Só vou colocar aqui a outra integral, né? Taxa de variação del t. Não se assustem, tá, com essas diferenças. A diferencial da integral, não se assusta. Na prática é fácil de trabalhar com isso aqui. Tá? Isso aqui é ρ dv. O que é isso aqui? Aqui não é produto escalar, aqui é só um pontinho. Tá? O que é isso aí? A taxa de variação de n dentro do volume de controle. Ó, a integral é no volume de controle. Então, é o que está variando, né? Então, ó, a taxa del t disso aqui. Isso aqui é a integral do volume de controle. É o que está variando dentro do volume de controle. Então, a taxa com que a propriedade muda dentro do volume de controle, né? Então, vamos escrever aqui. É a taxa de variação de n variação de n dentro do volume de controle, tá? É a taxa de variação de n dentro do volume de controle.
Ou seja, se eu estiver analisando a massa, o eta é 1 para a massa. Então como é que fica essa integral aqui? Fica del t, integral no volume de controle, do ρ dv. 1 vezes. Então simplifica. Que é o que nós vamos fazer. Agora a gente vai aplicar isso para o caso da conservação de massa, que é o que nós vamos ver. Né? Que a massa se conserva. A massa não se cria do nada e também não pode sumir. Né? A não ser que eu esteja dentro de um reator nuclear, onde eu estou transformando um peteleco de massa em energia, né? Quebrando um átomo, por exemplo. Tá? Mas isso aí é coisa da física, para físico, não é coisa para engenheiro. Até tem engenheiro nuclear, né? Mas nós somos engenheiros mecânicos. Né? Todos os outros casos, a massa não pode desaparecer, nem se criar do nada. Pelo menos até agora é uma lei inquebrável, né? Rho V escalar dA. Tá? Esse cara aqui é o que? Na superfície de controle. Então o que acontece na fronteira do volume de controle? Então, teoricamente, toda a fronteira é a superfície de controle. Né? Então tem o volume e a fronteira. Tá? Toda a fronteira, teoricamente, é uma superfície de controle. É a superfície de controle. O que vai acontecer é que, para facilitar a análise dos problemas, eventualmente eu vou isolar pedaços, né, dessa superfície de controle, porque, por exemplo, é ali que vai estar passando o fluxo de massa, é só naquela partezinha da superfície que me interessa. Então, por exemplo, um cano de saída, né, eu tenho só aquela superfície de interesse. Né? A carcaça do compressor não me interessa, não está passando massa por ali. Né? Então eu vou isolar e vou pegar um ponto só dessa superfície, vou chamar de superfície 1, superfície 2, né? Isso vai acontecer. Mas deixa chegar nos exercícios. Tá? Então, esse cara aí é a taxa com que N está saindo da superfície de controle. Taxa com que N está saindo da superfície de controle. Por que saindo? Porque é uma convenção de que se a propriedade está saindo, ela é positiva. Tá? Isso aqui é positivo, né? Então isso aqui está saindo da superfície de controle. Ok? É uma propriedade extensiva. Tá? Certo, gente? Já vamos ver melhor isso aqui. Talvez não ficou claro, mas vai ficar claro com o exemplo. Tá? E quando você faz V vezes dA, produto escalar, a única forma de dar positivo é se os dois estiverem saindo. Né? Porque o dA sempre vai apontar para fora. Para esse produto escalar sair positivo, o V também tem que estar apontando para fora. Os dois apontando para fora significa que a propriedade está saindo. Acho que agora ficou mais claro. Certo? Então vamos ver como é que funciona o balanço de massa. Agora vamos fazer aqui o balanço de massa. Tá? Aqui é interessante colocar que se você fizer as unidades aqui, como é que eu falei que é uma taxa? Não tem derivada aqui na frente. Como é que eu disse que isso aqui é uma taxa também?
Pode até não ter derivada, mas implicitamente isso aqui é uma taxa. Tá? Como é que você descobre? Pega as unidades. Tá? Rho, coloca eta igual a 1. Tá? Por exemplo, para facilitar. Né? Rho, quilos por metro cúbico. V, metros por segundo. dA, metro quadrado. Corta, corta, corta. Isso aqui é quilo por segundo. Vazão mássica é uma taxa. Tá? É quantos quilos de uma substância está saindo por segundo. Isso é uma taxa. Tá? Então, isso aqui também é uma taxa. Uma taxa de variação do tempo. Tá? Ok? Muito bem, né? Tá? Deixa eu colocar aqui agora para o caso da massa. Quando a propriedade é uma massa, por exemplo, eu estou analisando a variação da massa no volume de controle, ou no sistema, né? Primeiramente, começando, variação da massa no sistema. Bom, é um sistema, tá aqui, ó, variação da propriedade no sistema. Então, dN dt é variação da massa no tempo no sistema. Vamos analisar o caso da massa agora. Tá? Isso aqui é zero, como eu falei para vocês. Tem que ser zero. Tá? Então vejam que o sistema que está passando por ali, vamos supor que tem uma pedra viajando e passou pelo volume de controle. E o sistema está viajando, né? E o volume de controle está fixo. A variação da massa no sistema é zero. A pedra não muda. A pedra continua com o mesmo peso, né? Certo? Mas isso não quer dizer que dentro do volume de controle não possa haver variações. É justamente isso que é o furo da bala quando se fala em teorema de Reynolds. O teorema de Reynolds, ele amarra o sistema no volume de controle, de forma que eu consigo ver o que está variando no volume de controle usando as propriedades do sistema. Então vejam que a variação da massa do sistema não muda, mas dentro do volume de controle eu tenho mudanças, eu tenho variação, tenho variações ali dentro. Né? Por exemplo, esse termo aqui pode estar aumentando, esse aqui pode estar diminuindo, né? Entendendo? Agora eu acho que vai ficar claro por que a gente amarra volume de controle no sistema e vice-versa. Né? E daí eu consigo saber, a partir das propriedades do sistema, o que acontece no volume de controle. Então, por exemplo, eu sei que o volume, a massa do sistema não muda. Né? Então isso aqui é zero. Mas não quer dizer que eu não possa estar tendo variações no volume de controle. Eu posso ter um balão que está enchendo. Bom, o volume de controle está aumentando. Entendeu? O caso lá do compressor. Eu posso ter um compressor que está aumentando a pressão e está aumentando a massa ali dentro. Aumenta o ρ, aumenta a massa. Né? Bom, então isso aqui está aumentando ou diminuindo, né? No caso, estou jogando massa para dentro do volume de controle. Né? Enfim, nesse caso aqui diminuindo, né? Que daí esse termo seria menos.
Então, esse aqui é 0, que é o que eu vou jogar aqui. Mas o que acontece aqui dentro, bom, pode acontecer qualquer coisa, porque eu estou no volume de controle. Tá? Então nós temos isso aqui, ó, del T. Del T da integral do volume de controle de eta vezes ρ vezes dv mais integral na superfície de controle de eta vezes ρ vezes v escalar dA. Diferencial de área. Tá? Escalar diferencial de área. Isso aqui é 0. Tá? Isso aqui é 0. Muito bem. Vamos ver aqui. Ó, então podemos inverter isso aqui, fazer uma análise mais legal. Então, variação. Vamos botar aqui igual del T do volume de controle. Ah, desculpa, aqui eu já posso ter, podemos colocar aqui, né? Se isso aqui é massa, isso aqui é 1, né? 1 vezes, já coloca aqui. Tá? Simplifica bastante. Então isso aqui é ρ dV. Isso aqui é igual a menos integral na superfície de controle de ρ V escalar dA. Tá. Por que eu coloquei assim? Para a gente entender conceitualmente o que está acontecendo fisicamente, o que esses termos estão representando. Essa aqui é a taxa de aumento da massa no volume de controle, concorda? Taxa de aumento da massa. Agora estamos falando da massa no volume de controle. Tá? Taxa de aumento da massa no volume de controle. Então, o que está aumentando dentro do volume de controle de massa, né, tem que ser igual à variação, né, na superfície de controle. Né? Então no compressor lá, esse compressor está jogando 1 quilo, ou 1 quilo não que é muito, mas vamos supor 100 gramas de ar por segundo, né? Bom, então isso aqui é uma taxa. Para aumentar 100 gramas de ar dentro do volume de controle por segundo, tem que estar entrando, né? Sinal negativo, entrando no volume de controle 100 gramas por segundo, entendeu? Então, a taxa de aumento de massa no volume de controle tem que ser, deixa eu ver como é que está escrito aqui, taxa líquida de massa para dentro do volume de controle. De massa para dentro do volume de controle, né? Podemos até reescrever taxa líquida de massa
entrando pela superfície de controle. De controle. Tem que estar entrando pela superfície de controle. Então, na verdade, é uma equação de balanço de massa isso aqui, não é? Que a massa não pode desaparecer nem se criar sozinha. E aí nós estamos pensando do ponto de vista de sistema. Mas dentro de um volume de controle, então, o que significa isso? Significa que o que está aumentando no volume de controle tem que ser igual ao que está passando pela superfície de controle. Simples assim. Tá? Então nós vamos ter essa equação aí. E aí temos uns casos especiais. Vamos ver os casos especiais. Vamos botar aqui conservação da massa. Conservação da massa. Vamos deixar direitinho aqui. Ou equação da continuidade. Também vocês podem ver escrito lá no livro dessa forma. Vamos botar aqui. Equação da continuidade. Tá, continuidade. Também vocês podem eventualmente ler lá no livro. Você já sabe o que é. Então vamos colocar aqui, ó. Se a propriedade é o M, o eta é 1, então vai ficar isso aqui. Então variação del T da integral no volume de controle, de ρ dv mais integral na superfície de controle de ρ v escalar dA. Isso aqui tem que ser zero. Tá? Vou deixar ela mais geral aqui. E agora vamos ver, né? Casos especiais. Que casos especiais são esses? Casos especiais. Qual é o primeiro caso especial que vocês acham que pode acontecer? Hein, gente? Não tem uma massa específica aqui? Um ρ? Então, quando eu estou nos casos Fala aí, gente. Não é incompreensíveis, é incompressíveis. Tá? Escoamento incompressíveis. Que é uma grande parte, né? Grande parte dos escoamentos, ou a maioria das análises, você pode analisar do ponto de vista de fluido incompressível. Fluido incompressível. Se o ρ é constante, só que cai fora da integral, olha aí. E aí já facilita a vida. Né? Sai fora da integral. Isso aqui tem nos dois igual a zero. Né? Então vamos botar aqui o ρ, deixar bem bonitinho. Ρ del t
da integral do volume de controle de dV mais integral na superfície de controle de ρ V dA aqui igual a zero, boto o ρ para fora aqui, peraí. Tá? Então esses dois aqui vão se cortar. Integral no volume de controle de um dV. Bom, é o próprio volume de controle. Concordo? Então isso aqui fica del T do próprio volume de controle. Né? Del T do quê? Do volume que está ali contido no volume de controle. Se eu determinei um volume de controle no reservatório do compressor, né? Bom, o volume de controle ali é quanto? É 100 litros, 50 litros, entendeu? Esse é o volume, um volume, né? Então a variação do volume da minha análise pode acontecer, por que não? Se eu estiver avaliando um balão que está enchendo e conforme ele enche, ele se expande. Ele começa pequenininho, ele vai aumentando de tamanho, né? Então eu tenho variação, eu posso ter variação do volume de controle. Pode ter. Muitas vezes pode ser fixo, né? É uma simplificação a mais, inclusive, né? Mas não necessariamente. Pode ter variação do volume de controle. Tá? Mais integral na superfície de controle. Aí fica só V dA. Vejam que vai diminuindo, né? Tá ficando mais digerível. Né? Parece que agora até dá para usar agora, né? Mas é isso aí, a gente vai simplificando até, né, conseguir fazer algo palpável, né? Tá? Muito bem. Então vamos botar aqui, ó. Del V, vamos deixar bem claro aqui. Del V, del T. Del V, del T. Né? Deixa eu ver o que está escrito aqui. É a variação do volume de controle. Pronto. É a variação do volume de controle. Aqui eu deixei VC, mas tanto faz. Pode ser só o V, por isso que você saiba o que está fazendo. Del V, del T, então, é a variação do volume de controle. Tá? Para volume de controle não deformável, né? Por exemplo, eu estou lá no compressor, a não ser que o tanque exploda, o volume não muda, né? Eu estou avaliando lá um entroncamento de uma válvula que tem três entradas e 2 saídas. Então eu botei meu volume lá. Bom, a válvula não vai mudar a sua geometria, né? Sei lá, um cano, um sistema hidráulico, alguma coisa assim. Também vai ser um volume de controle não deformável ou fixo, né? Volume de controle fixo. Para volume de controle não deformável, então isso aqui obviamente é 0. E aí a minha equação fica somente na superfície de controle V dA igual a 0. Fica só isso aqui. Mas eu ainda estou numa integral, né? Por que eu estou na integral dessa velocidade? Porque o perfil de velocidades
é uma função. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu esteja passando num duto. Tá? Vou colocar aqui um duto. Tá? Aqui eu tenho um perfil de velocidades, cuja entrada pode até ser um perfil uniforme. Isso aqui é o quê? Perfil uniforme. Tá? Tá entrando lá com a mesma velocidade média. Vamos supor que seja água escoando, ou um óleo, né, que é mais viscoso. No momento que entra aqui, num duto, num cano, as tensões cisaliantes vão começar a atuar de uma forma diferente. Por quê? Porque eu tenho toda a parede do tubo que vai começar a influenciar no escoamento. Então, regiões próximas à parede vão ter a tendência de travar o escoamento. Quanto mais próximo eu tiver da parede, maior vai ser esse travamento, né? De forma que isso aqui vai gerar um perfil parabólico. Tá? Isso aqui a gente pode colocar o eixo R. Isso aqui é um U de R. Tá? Nesse caso aqui, mano, não importa, né? Se está em área, se está em eixo cartesiano ou em coordenadas cilíndricas. O que importa é que eu quero mostrar para vocês é que por isso que a gente integra eventualmente. Porque às vezes o V não é constante, o V é uma função. E você tem que integrar daí essa função na área. Para cada peteleco de área eu vou ter um Vzinho diferente. E aí eu tenho que integrar. Tá? Por isso que a gente deixa em função da integral aqui. Né? Tudo bem, gente? Nós temos ainda um caso onde... Está tocando o telefone? Não, é o outro. Temos ainda outro caso, que é quando... aí sim, eu tenho perfil uniforme. Né? Isso aqui sempre vai acontecer, tá? Sempre vai haver um travamento, né? De forma que a velocidade aqui sempre a gente vai considerar zero, né? Que é o conceito de não deslizamento, né? A molécula que está próxima ali, mais próxima da parede, ela está sendo travada pela parede. Isso aqui é a condição de não deslizamento. É a condição de não deslizamento. Tá? Isso aqui acontece para qualquer fluido. Óleo, água, ar, para qualquer fluido. Uns mais, outros menos. Tem perfis que vão ser mais ou menos assim, ó. Vai ter perfis que vão ser mais ou menos assim, ó. Entenderam? Perfis menos viscosos vão ter menos esse efeito. Não que não tenha, vai ter. Mas vai ter assim, não é que ele não vai ter ou vai ter menos. O efeito disso no escoamento é menor. Tá? Por quê? Porque logo você tem um aumento da velocidade na parede e isso aqui acaba não influenciando tanto quanto um fluido mais viscoso, como por exemplo um óleo, petróleo, entendeu? Se estivesse escoando. Muito bem. Mas onde que eu queria chegar aqui com vocês? Pode acontecer isso aqui, daí eu tenho que integrar,
né? Se eu não puder desconsiderar, espera só um pouquinho que esse telefone não para de tocar aqui. Pelo amor de Deus. Tá. Posso ter esse caso e esse aqui. E será que eu não posso realmente simplificar? Dizer, ó, esse efeito não vai quase causar nenhuma diferença no perfil médio de velocidades, de forma que eu posso considerar que o perfil é uniforme, que nem isso aqui. Claro que tem, né? Por exemplo, se eu estiver escoando água, na maioria das vezes eu posso considerar, claro, dependendo do tipo de análise que eu estou fazendo, né? Mas se for uma análise assim de vazão, né? Na maioria dos casos vai ser possível fazer esse tipo de simplificação, né? Então nós temos também a condição quando o perfil, vou botar aqui em cima, quando o perfil é uniforme. É uniforme. O que acontece quando o perfil é uniforme? Quando o perfil é uniforme, V não é constante? Bom, se V é constante, cai para fora da integral. E aí, foi para o saco a integral, né? E aí nós vamos ter um somatório de VI das vazões, né? Escalar aí, vetor igual a zero. Olha que barbada. Soma, o que é V vezes o A? É a vazão, né? Vazão volumétrica, né? Metros cúbicos por segundo, né? Então, somatório de vazões igual a zero. Aí você pode ficar de cara comigo, né? Pode dizer, pô, professor, toda essa enrolação aí para chegar aqui e dizer que o somatório das vazões tem que ser igual a zero. Pois é. Mas esse aqui é o caso simplificado, né? Nem sempre você vai conseguir cair aqui. Claro, se conseguir cair, melhor, né? Mais fácil para resolver. Mas, eventualmente, eu não vou ter um perfil uniforme. Eu vou ter que integrar. Daí eu tenho que usar essa equação aqui. Eventualmente, eu vou ter volume de controle. Isso aqui não vai ser zero. Quero dizer, vou ter volume de controle variando, né? Isso aqui não vai ser zero. E aí eu tenho que ir para cá, né? Enfim, um reservatório que está enchendo, por exemplo, né? Então o volume de controle também vai aumentando. Então assim, aqui a gente chega no mais simples, mas não quer dizer que você sempre vai conseguir reduzir o problema ao mais simples. Por isso que você está fazendo engenharia, tá? Para ver os casos mais complicados também, né? Mas a gente sempre tenta chegar no mais simples, né? Porque a gente é engenheiro, a gente não quer complicar, a gente quer facilitar o máximo possível, mas também tem que conseguir resolver, não só o mais fácil, né? Certo, gente? Vamos fazer um exemplo, então? Isso aqui é na superfície de controle. Então vamos ver lá o exemplo 4.1, que vocês já viram lá. A gente pode até ver pelo livro, para não precisar fazer. O que vocês acham? Deixa eu puxar o livro lá. Tá um calorão aqui, eu vou ter que botar
botar um ar-condicionado aqui. Deixa eu ver. Mecânica dos fluidos. Cadê o Fox? Está aqui. A página é 4. Tá aqui, ó. Tudo que eu expliquei tá aqui no Fox, tá? Você pode dar uma passada aqui se você quiser, ó. Conservação da massa, ó. Tá tudo aqui no Fox, ó. Variação da... Não estou inventando isso aqui da minha cabeça. Ó, tá tudo aqui no Fox, tá? Olha aqui, ó, integral, variação do volume, tá? De controle, mais a variação na superfície de controle, taxa líquida de aumento de massa. Ó, aqui ele dá um exemplozinho. Esse vídeo aqui eu nunca encontrei, não achei esse vídeo. É um videozinho de um, né, um reservatório enchendo, por exemplo. Pois quando o nível atingir aqui a saída, vai começar a sair. Aí você tem que fazer esse balanço, né? Em um determinado momento vai estar acumulando massa dentro. Depois vai começar a sair um pouco de massa para fora, né? Para isso que serve o teorema de Reynolds, para a gente conseguir dar conta de todos esses casos, né? Que tem os casos especiais que eu falei para vocês, né? Somatório das vazões igual a zero. Então vamos ver o exemplo 4.1. Fluxo de massa em uma junção. Olha que legal. Em uma junção de tubos. Tá aqui. Deixa eu diminuir um pouco isso aqui para caber. Ver se eu não estou atrapalhando aqui não. Então nós temos lá, ó. Tem uma entrada aqui na superfície 1, tá? Nós temos a superfície 2, a superfície 3 e a superfície 4. Lembra que eu falei para vocês? A superfície de controle é toda a superfície. Mas vai ter regiões onde eu vou precisar fazer uma análise mais discretizada, por exemplo. Eu não preciso analisar a região da carcaça dessa junção, né? Porque não vai estar acontecendo nada nessa carcaça, não vai estar saindo nem entrando. Eu só tenho entradas e saídas nesses pontos, então eu só vou analisar nesses pontos, né? Então nós temos ali 1, 2, 3 e 4. 4 é um vazamentozinho, né? Então ele está dizendo, ó, as áreas são A1, 0,2 metros por metros quadrados, A2, 0,2 também, e A3, 0,15. E a vazão para fora do tubo, através do orifício 4, ele te dá uma vazão volumétrica de 0,1 metros cúbicos por segundo. Tá? E ele te dá as velocidades. Aí é barbada, né? V1 é igual a 5, então está entrando 5 metros por segundo. E V3 é 12, está saindo 12. Tá? Então a gente olha para isso aqui, qual é a primeira coisa que tem que fazer? Um volume de controle, né? Então olha só. Aqui o volume de controle. Tá vendo? Vou botar aqui o volume de controle é toda essa junção. Mas o que me interessa são as superfícies de controle 1, 2, 3 e 4. Né?
Então eu não preciso saber o volume dessa junção, né? A geometria exatamente dessa junção. Por quê? Porque eu tenho a condição de conservação de massa. Se eu sei o que está saindo, o que está entrando, eu resolvo o problema. Então, equação básica. A gente olha para os dados e vê as hipóteses, né? Escoamento permanente. Primeira coisa, né? A gente nem falou disso ainda, mas é para escoamento permanente, né? Ou seja, nesse caso, né? As variações de velocidade não estão mudando no tempo. Até poderia mudar, mas eu teria que considerar as integrais, né? Como não muda, né? O escoamento é incompressível, é água, não tem problema nenhum considerar escoamento incompressível. Propriedades uniformes nas seções, ou seja, as velocidades são uniformes. Não é uma função, ele te deu um valor, então é constante. Tá? Muito bem. E aí a gente pode usar essa equação barbada aqui, né? Somatório de V vezes o A. Mas cuida que aqui nós temos vetores. O que é esse A vetor? Coisa estranha. A área não é vetor? O que estão inventando aí? Meter um tracinho em cima do A e agora a virou vetor. Então, de sacanagem, né? Que na verdade a gente precisa determinar o sentido, né, das vazões. Então, vamos olhar aqui, ó, na seção 1. Primeira coisa, ó. Vamos colocar aqui, ó. Não, desculpa, fiz uma confusão aqui. Ixi. Aqui, vamos voltar lá, por exemplo. Aqui. Ó, somatório, todos os somatórios. V1 escalar a 1, mais V2 escalar a 2, mais V3 escalar a 3, mais o V4 escalar a 4. Mas ele não te deu a velocidade 4. Ele te deu a vazão. Tá, mas V vezes o A é a própria vazão. Isso aqui é vazão. É uma equação de vazão. Então joga o Q4 direto, que é a vazão volumétrica que está no orifício 4. Tá? Então, aí eu tenho que fazer agora o produto escalar de cada um. Veja que aqui está bem genérico, né? Peguei e somei tudo. Não vou me preocupar com o sinal agora. Aí isso está o somatório aberto, vamos dizer, né? Tá o somatório aberto aí. Agora eu vou começar um por um. V1 a 1. V1 escalar a 1. Aí vamos entender o que é esse A1 vetor. A1 vetor, gente, é a área, a própria área. Tá aqui a areazinha, ó, ele deu lá, né? 0,2 metros quadrados, se eu não me engano. A diferença é que a área vai ser sempre um vetor que vai apontar para fora do volume de controle ou da superfície de controle. Tá? Então isso é uma regra. Todas as áreas que aparecem dessa forma aqui em vetor, ela é um vetor que aponta para fora da superfície de controle. Tá? Isso aqui tem que ser assim porque a gente tem que dar conta do sinal, né? E aí o V você avalia conforme o eixo cartesiano que você tiver, né? Por exemplo, o V está entrando paralelo à área, né? Bom, então você vai fazer um produto escalar, vai sair o quê? É um vezes o outro. Como é que é um produto escalar, gente? Entre dois vetores, lembram? É um vezes o outro vezes o cosseno, né?
Lembra? Faz aí cosseno de 180. Vê quanto é que dá. Menos 1. Então vai dar menos 1. Tá? Então, se elas estão as setas apontando para sentidos opostos, o sinal desse produto é negativo. Se as setas estão apontando no mesmo sentido, que é o caso aqui do 2, então você tem cosseno de 0 e não 180. Cosseno de 0 é 1 e aqui dá positivo. Olha que legal. Tá? E o V3 também vai dar positivo, então agora você já joga aqui, já resolvendo os produtos escalares, então agora já não é mais vetor, V1A1 menos, mais V2A2, mais V3A3, mais Q4, que é o que está vazando lá na superfície 4. E isso tudo tem que ser zero, justamente por causa da conservação de massa. O que você quer saber? V2. Isola V2, olha que barbado. Isolou V2, deu 4,5 menos. Opa! Por que que deu menos? O que que isso quer dizer? O que que quer dizer quando dá menos? Quer dizer que eu atribuí o sentido errado na hora que eu montei a equação e deu menos. O valor está correto. Está passando lá uma velocidade de 4,5, só que não está saindo. Está entrando. E eu considerei que estava saindo. Tá? Esse V2 aqui, na verdade, ele está entrando. Tanto é que se você for ver aqui, é óbvio, né? É só você olhar para os valores. Cadê os valores? Se está passando, se está entrando 5 metros por segundo, né, em V1, e está saindo 12 em V3, e ainda está saindo em 4, tem que estar entrando em 2 alguma coisa, né? E não saindo. Então, justamente, ele deu o sinal negativo por causa disso. Tá? Então, na verdade, a velocidade 2 não está saindo. Ó. Aqui ele atribuiu o sinal de saída. Ó. Sentido de saída, quero dizer. Né? Mas não está, ele está entrando, na verdade. E aí, por isso que deu negativo, mas não tem problema nenhum. Aqui vocês têm que fixar isso aqui, olha bem, isso aqui é regra, tá? Isso aqui não vai mudar. E aí você decora isso aqui. E aí não tem erro, você vai resolver qualquer problema. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto não, professor. Tudo bem? Agora vamos fazer uns exercícios, tá? Quero fazer os exercícios com vocês. Quero que vocês façam agora. Vamos pegar o período assíncrono da nossa aula. Deixa eu botar lá no Moodle. Dia de hoje, 16 de novembro. Teorema de Reynolds, conservação da massa. Vou adicionar uma atividade para frequência aí, tá?
atividade para frequência, exercícios do livro texto. Quero que você faça o 4.19 e o 4.21. Tá? Vamos botar a data de entrega aí para a semana que vem, que vai ser 23. E aí tenta fazer, olha esse exemplo aí, tá, que a gente acabou de passar. Tenta fazer, tá, gente? E na aula que vem a gente pode até dar uma corrigida, se vocês quiserem, tá? Tudo bem, gente? Podemos deixar combinado assim? E aí na... Beleza. Show. E aí na próxima aula a gente vai fazer mais um exemplo que vai ser o 4.2, que é um exemplo onde eu tenho que integrar. Não vou conseguir fazer usando somatório. Nós vamos ter que integrar, né? E aí a gente vai passando, vamos fazendo, né, os exemplos, e conforme vai fazendo os exemplos, a gente vai fazendo os exercícios, tá? E assim vamos indo até a gente chegar numa avaliação que dê para avaliar esse conteúdo. Falando em avaliação, eu ainda não corrigi, tá, o vídeo que vocês enviaram. Tentarei fazer isso aí na próxima semana. Tá bem, gente? Certo então, professor. Então tá bem, muito obrigado aí pela atenção, façam os exercícios e até a próxima. Até a próxima. Valeu, professor. Até mais. Valeu, Tchau. professor. Até mais. Valeu, professor. Até mais. Valeu, abraço.